De volta com o artigo 60, de volta com a emenda à Constituição, com as propostas de emenda à Constituição. No vídeo passado, nós estudamos a iniciativa, o importante aspecto relativo à iniciativa de uma PEC. Eu tenho que lembrar que tão somente o presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa, por maioria simples dos seus membros, é que podem encaminhar uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso Nacional, tá? A partir de agora, nós vamos estudar os parágrafos do artigo 60, só que eu vou dividir a aula em dois tópicos. Primeiro, nós vamos estudar as chamadas limitações ao poder de reforma da Constituição. Eu tenho limitações circunstanciais, eu tenho limitações formais ao poder de reforma e, principalmente, eu tenho limitações materiais ao poder de reforma da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição brasileira, sempre muito cobradas em concursos públicos, tá? Então eu vou deixar a análise do processo legislativo em si, de uma emenda à Constituição, para o nosso próximo encontro, tá? Nós vamos abordar na presente aula as limitações ao poder de reforma e, principalmente, as cláusulas pétreas, o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 60, um dos pontos mais comuns em concursos públicos, tá? Vejam só, então, os parágrafos do texto constitucional do artigo 60, mas com este enfoque, tá? Nós vamos observar aqui, ó, as limitações ao poder de reforma da Constituição. Parágrafo 1º. O que nós temos no parágrafo 1º? Uma limitação circunstancial ao poder de reforma. Durante a vigência de determinadas circunstâncias, nós não podemos ter uma emenda à Constituição. Quais são essas circunstâncias? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, atenção ao texto do parágrafo 1º. Ó. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, durante a vigência dessas três circunstâncias, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, nós não podemos ter uma emenda à Constituição, a aprovação de uma emenda à Constituição, tá? É o que a doutrina do processo legislativo, a doutrina do direito constitucional chama de limitação circunstancial ao poder de reforma da Constituição, ok? Atenção com o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o parágrafo 5º e os próprios incisos que nós estudamos na aula passada são questões relativas ao processo legislativo da tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Se eu falo que existe um processo legislativo, a Constituição naturalmente institui um devido processo legislativo. Para nós termos a aprovação de uma emenda à Constituição, nós temos que seguir o processo legislativo disposto no artigo 60. Então existe naturalmente uma limitação formal ao poder de reforma da Constituição. Por exemplo, não é qualquer autoridade que pode encaminhar uma proposta de emenda à Constituição. Em termos de autoridade, tão somente o presidente da República. Um deputado federal sozinho consegue encaminhar uma proposta de emenda à Constituição? Não consegue, eu preciso ter 1/3 da Câmara dos Deputados. Então percebam que existe naturalmente uma forma a ser seguida para o devido processo legislativo. É o que a doutrina chama então de limitação formal. Existe naturalmente uma limitação formal a emenda à Constituição, uma limitação formal para a modificação do texto constitucional. Eu preciso seguir o devido processo legislativo, tá? Os incisos tratam da iniciativa, tá? Nós vimos na aula passada e eu já repeti aqui com vocês. O parágrafo 2º, depois a gente vai analisar detalhadamente o parágrafo 2º, tá? A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, a votação em 2 turnos em cada casa legislativa, aprovação por 3/5, tudo isso faz parte do devido processo legislativo para a aprovação de uma emenda à Constituição. Então, naturalmente, constitui uma limitação formal ao poder de reforma da Constituição, tá? O parágrafo 3º também trata de processo legislativo, do processo legislativo das emendas. Vejam só o parágrafo 3º,
A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Desde já, não existe sanção ou veto de emenda à Constituição. Não existe promulgação pela mesa do Congresso. A promulgação é pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado Federal, tá? A gente vai estudar detalhadamente o processo, a tramitação do processo legislativo de uma emenda à Constituição na nossa próxima aula. Mas percebam, estou falando de uma limitação formal ao poder de reforma da Constituição. Eu preciso seguir o devido processo legislativo. Na mesma limitação, nós temos o parágrafo 5º, porque olha só o parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Também estou falando do processo legislativo da emenda. Também constitui uma limitação formal ao poder de reforma da Constituição, tá? Então, percebam que tanto no parágrafo 2º, quanto no parágrafo 3º, quanto no parágrafo 5º e nos incisos do artigo 60, nós temos exemplos de limitação formal ao poder de reforma da Constituição, tá? Então já vimos, limitação circunstancial. O parágrafo 1º, né? Durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não podemos ter a aprovação de uma emenda à Constituição. Limitações formais ao poder de reforma. Tudo aquilo que está relacionado ao processo legislativo, ao devido processo legislativo para a aprovação de uma emenda à Constituição. Então, os incisos do artigo 60, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 5º. E agora, nós vamos para o tópico mais importante quando se fala de limitações ao poder de reforma de qualquer Constituição, que são as chamadas limitações materiais. Eu estou falando de cláusulas pétreas presentes no texto constitucional. Determinados temas, determinadas matérias não podem ser objeto de uma emenda à Constituição que venha a abolir, que venha a prejudicar, que venha justamente, a atacar aquela matéria, aquele tema, aquele determinado assunto, tá? É por isso que a doutrina chama o parágrafo 4º do artigo 60 de limitação material ao poder de reforma da Constituição brasileira, tá? Vejam só, o texto do parágrafo 4º marca em 2, 3 asteriscos aí, é um dos pontos mais importantes do artigo 60. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa de Estado. A forma federativa de organização do Estado brasileiro. Então estamos diante de uma cláusula pétrea. Nós não podemos ter uma emenda à Constituição tendente a abolir. Grifem o caput do parágrafo 4º, tá? Eu não posso ter uma emenda à Constituição tendente a abolir, tendente a prejudicar, tendente a atacar a forma federativa de organização do Estado. Então, enquanto estiver em vigor a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nós sempre seremos, tá? Enquanto ela estiver em vigor, melhor dizendo, nós seremos uma federação. A federação, a forma de organização do Estado, a federação não pode ser abolida, não pode ser prejudicada, não pode ser atacada por uma proposta de emenda à Constituição, tá? Atenção com o inciso 1º. Pegadinha, questão muito comum em todos os concursos públicos e até mesmo uma questão básica, tá? Eu não posso ter uma emenda tendente a abolir a federação, a forma de organização do Estado, mas eu posso ter uma emenda tendente a abolir a forma de governo, a modificar a forma de governo vigente no Brasil? Sim. Então eu posso ter uma emenda à Constituição que venha a transformar o Brasil de uma república para uma monarquia parlamentarista, por exemplo? Posso, tá? Forma de governo não é cláusula pétrea. Forma de Estado, forma de organização do Estado é que é cláusula pétrea. Forma de governo não, tá? Então atenção, nós podemos sim ter uma emenda à Constituição que venha transformar o Brasil de uma república em uma monarquia novamente. Isso não afronta o texto constitucional, tá? Então atenção a esse detalhe prático, comum em muitos concursos públicos, tá? A cláusula pétrea, a limitação material, abrange a forma de Estado e não a forma de governo, tá? Então a forma federativa de Estado, a federação brasileira é que está protegida aí. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico.
outra questão também muito corrente, principalmente em concursos no âmbito da Justiça Eleitoral, tá? Eu posso ter uma emenda à Constituição que venha a transformar o voto de obrigatório em facultativo? Posso. Por que eu posso ter uma emenda à Constituição que venha a transformar o voto de obrigatório em facultativo? Porque se o voto deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo, ele continua sendo direto? Continua. Eu estou lá votando diretamente em quem eu quero que seja o meu representante. O voto continua sendo secreto? Continua. Eu votei lá, eu não sou obrigado a revelar o meu voto para ninguém. O voto continua sendo universal? Continua. Apesar de agora ele ser facultativo, qualquer cidadão tem o direito de comparecer à urna e votar. Ou seja, a universalidade do voto, ela não é prejudicada com a definição de um voto facultativo. Então, a transformação do voto de obrigatório em facultativo não afronta a universalidade do direito de sufrágio, do direito de comparecer à urna e votar, tá? O fato é que eu não sou mais obrigado, mas eu tenho que ir lá e votar. Eu posso ir lá, melhor dizendo, né? E votar da mesma maneira. A universalidade do voto persiste. E a periodicidade? Ele continua sendo periódico? Continua sendo periódico. Então, atenção, ó. O que eu não posso ter é uma emenda à Constituição que venha a abolir, que venha a atacar, que venha a prejudicar o voto direto, tá? O voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Transformar o voto obrigatório em facultativo não ataca, tá, a universalidade do voto. Continua existindo o direito de sufrágio, tá? Professor, então quer dizer que é uma boa nós termos a transformação do voto obrigatório em voto facultativo? Na minha opinião, no momento, a democracia brasileira ainda não está preparada para isso. Vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Isso vai gerar muito mais desigualdade política, desigualdade social e, consequentemente, desigualdade econômica, tá? Nós ainda não somos uma democracia capaz de suportar e de ter ali um voto facultativo. Tomara que no futuro isso seja possível. Tomara que no futuro todos os cidadãos brasileiros tenham a importância, a consciência do ato de votar e como é importante você comparecer às urnas para escolher os seus representantes, tá? Isso, infelizmente, ainda não acontece. Então, ó, na minha opinião, nada de transformar voto de obrigatório em facultativo. O tiro vai sair pela culatra. Primeiro, vamos investir em educação. Primeiro, vamos investir em cidadania, em conscientização dos cidadãos brasileiros. Aí sim a gente pode começar a discutir, a debater a transformação do voto obrigatório em facultativo, tá? Fazer isso antes de todas essas medidas, de todas essas questões que eu coloquei, na minha opinião, é um tiro que vai sair pela culatra. Ele vai aumentar a desigualdade, aumentar, tá? Vamos dizer assim, o controle por parte aí da nossa democracia de determinados feudos que continuam aí exercendo o poder há muitos e muitos anos, diga-se de passagem, desde o Brasil colônia em alguns casos, tá? Mas enfim, não vamos entrar aí nessa questão não. Em termos de concurso público, o importante aqui, ó, é nós termos o inciso 2º em mente. Eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha atacar o voto direto, secreto, universal e periódico. Estamos diante de uma cláusula pétrea, de uma limitação material ao poder de reforma da Constituição. Inciso 3º, uma questão óbvia, né? Separação dos poderes. É claro que eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha a prejudicar, atacar a separação e a harmonia que deve existir entre os poderes. Então nós não podemos ter uma proposta de emenda à Constituição que venha a abolir a separação dos poderes. E o inciso 4º, ó, que é o ponto-chave de muitas questões de concurso. Atenção com o inciso 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Grifem, ó, os direitos e garantias. Atenção, direitos e garantias. Lembrem-se que o artigo 5º, ele não trata tão somente de direitos e garantias, ele trata também de deveres.
Lembrem-se do texto do artigo 5º. Lá no artigo 5º eu tenho direitos e deveres individuais e coletivos. O que não pode ser atacado, o que não pode ser abolido por uma emenda à Constituição são direitos e garantias individuais. Então percebam que um dever disposto lá no artigo 5º não está protegido pelo parágrafo 4º, inciso 4º do artigo 60. Não é uma limitação material, não é uma cláusula pétrea da Constituição da República, tá? Então eu posso sim ter uma emenda à Constituição que venha alterar o texto do artigo 5º, de um determinado inciso do artigo 5º, e que venha inclusive a suprimir um dever imposto pelo artigo 5º, tá? O que eu não posso suprimir, o que eu não posso atacar são os direitos e garantias consagrados aos indivíduos, às pessoas que vivam na República Federativa do Brasil, tá? Atenção, uma questão muito peculiar, muito comum em termos práticos de concurso aí, ó. Os direitos e garantias individuais constituem cláusula pétrea da Constituição brasileira? Sim, constituem cláusula pétrea da Constituição brasileira, mas os deveres não. Então eu posso ter uma emenda à Constituição que venha a abolir um dever instituído. Exemplo, tá? Exemplo inclusive, né, que representou aí, ó, é uma questão prática no texto constitucional e na própria jurisprudência do Supremo, a prisão do depositário infiel. O que nós estudamos lá no artigo 5º? Opa, que no texto, na textualidade do artigo 5º, nós poderíamos ter a prisão não só daquele que não paga pensão alimentícia, não só pelo inadimplemento, né, da pensão alimentícia, mas também nós poderíamos ter a prisão do depositário infiel. Só que o Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos e especificamente um tratado, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi ratificado pelo Congresso Nacional em 2 turnos em cada casa e por maioria superior a 3/5. Opa, quando um tratado internacional sobre direitos humanos tem o mesmo processo legislativo de uma emenda à Constituição, ele integra o ordenamento jurídico brasileiro como se fosse o quê? Como se fosse uma emenda à Constituição. Lembrem-se da aula sobre o artigo 5º, parágrafo 3º. Eu já expliquei isso lá no artigo 5º para vocês, tá? Então vejam só, o que era um dever instituído no artigo 5º, que o depositário, que é aquele que justamente recebeu a guarda de um bem que está sendo disputado na justiça, se um depositário fosse infiel, ou seja, se ele não cumprisse com o seu dever, ele poderia ser preso. Só que aí nós tivemos, né, a interpretação do Pacto de São José da Costa Rica, a integração dele no nosso ordenamento jurídico com força de uma emenda à Constituição. E qual foi o resultado disso? Eu não posso mais ter a prisão de um depositário infiel. Por que eu não posso mais ter a prisão de um depositário infiel? Opa, porque em termos práticos, ser ou não um depositário fiel ou infiel é um dever instituído no artigo 5º. Então eu posso sim ter uma emenda à Constituição ou algo com força de emenda à Constituição que venha a abolir essa prisão do depositário infiel. Sim, eu posso ter essa situação, tanto é que é o que foi aí decidido, né? Não só o entendimento aí no âmbito da doutrina do direito constitucional, como na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então atenção, ó. Falei do inciso 4º, eu estou falando de limitações materiais ao poder de reforma da Constituição. Opa, se eu tenho uma limitação material, essa limitação material protege direitos e garantias individuais. Eu não posso ter uma emenda tendente a abolir, prejudicar, atacar direitos ou garantias individuais. Um dever pode ser abolido, um dever pode ser atacado, pode ser ali retirado do texto constitucional? Sim, tá? Então atenção a esse detalhe. Outra questão comum também é dizer que eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha a incluir direitos, a incluir garantias, a incluir incisos no artigo 5º. É claro que posso. Peraí, se eu estou incluindo, eu estou aumentando a proteção. Se eu estou justamente colocando novos incisos ali, ó, eu não estou atacando algo que já existe, tá? Então,
Eu posso ter emenda à Constituição, sim, que venha aumentar aí a listagem de direitos e garantias individuais dispostas no artigo 5º da Constituição, por exemplo, tá? Então, atenção, ó. Falei do parágrafo 4º, falei do ponto mais importante quando a gente fala de limitações ao poder de reforma. São as limitações materiais, as cláusulas pétreas. Elas não devem ser interpretadas de forma taxativa aqui, ó. Eu tenho diversas questões que estão ali, ó, por trás do texto constitucional. Quando eu falo de ataque à forma federativa de organização do Estado, não é simplesmente a substituição, por exemplo, da federação por um Estado unitário, mas é tudo que vem a prejudicar a Federação Brasileira. Quando eu falo da separação dos poderes, não é simplesmente um ataque direto a um determinado poder, mas o que vem a prejudicar aquilo que esteja relacionado, tá? Então a interpretação aqui, ó, ela sempre é uma interpretação mais extensiva do que a textualidade dos incisos em si, do que a textualidade do parágrafo 4º em si, tá? Então nós temos uma limitação material ao poder de reforma do texto constitucional. Artigo 60, parágrafo 4º, não deixem de estudar sempre o artigo 60, parágrafo 4º, tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do processo legislativo em si, tá? O objeto da nossa aula foi tão somente analisar as limitações ao poder de reforma. Esquematizando, né, para a gente fazer aí, né, um resumo de tudo que a gente viu, quando eu falo, ó, de limitações, tá? Limitações ao poder de reforma da Constituição, eu posso ter uma limitação que seja circunstancial. Onde que eu vou encontrar essa limitação circunstancial? Opa, faltou um N aqui, né? Ó, circunstancial. Eu vou encontrar essa limitação circunstancial no parágrafo 1º do artigo 60. Durante a vigência, né, de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, nós não podemos ter emenda à Constituição. Eu posso ter uma limitação que seja uma limitação formal, tá? Então, deixa eu colocar aqui no singular para ficar correto, né? Ó, limitação circunstancial, limitação formal de emenda à Constituição. Eu estou falando justamente do devido processo legislativo. Então, eu estou falando do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, do parágrafo 5º. E além disso, né, esqueci aqui, ó, devia ter colocado antes, né, o próprio artigo 60, os incisos, o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º do artigo 60, tá? Então tá dentro aí da limitação formal. E a limitação material ao poder de reforma, atenção, é a mais importante de todas, tá? É o parágrafo 4º. Não se esqueçam do parágrafo 4º do artigo 60, tá? Limitações ao poder de reforma da Constituição. Limitação, né, ao poder de reforma da Constituição. Pode ser uma limitação circunstancial, o parágrafo 1º, pode ser uma limitação formal relacionada, né, ao devido processo legislativo, pode ser uma limitação material presente no parágrafo 4º. Nós não podemos ter uma emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de organização do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, tá? E os direitos e garantias individuais. Foco no parágrafo 4º, cuidado, questão para todo e qualquer concurso. Seja para aquele que vai se preparar, tá? Para um cargo no Congresso Nacional, seja para um juiz de direito, seja para quem está fazendo aí concurso para nível médio e precisa estudar processo legislativo, tá? Uma questão realmente aí das mais importantes no âmbito do direito constitucional, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, processo legislativo, vamos esquematizar como acontece a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, tendo em vista aí, né, os parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 60 da Constituição da República. Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade às nossas aulas sobre processo legislativo.